Bom, pessoal, esse é o laboratório número 14 de medidas elétricas, que a gente gostaria de fazer a aferição de medidores de indução, utilizando aí o nosso medidor padrão, tá? O objetivo da aula é realizar a aferição e calibração de medidores de indução, identificar os dispositivos de calibração em medidores de energia ativa para a condição de carga nominal, carga indutiva e carga pequena, tá? Eu vou fazer uma prévia para vocês de como iria acontecer esse laboratório, tá? Já que a gente não consegue fazer porque o medidor padrão deu problema, tá? Deu defeito, mas eu preciso passar esse conceito para vocês que eu acho importante vocês terem isso. Vocês já viram aí num vídeo, né, que eu coloquei lá no AVA, né, de um rapaz que tem um canal no YouTube e ele mostra lá a CEMIG fazendo a aferição já com um medidor mais portátil, bem mais prático. Basicamente esse é o medidor padrão, eu vou dar mais detalhe dele lá na aula, ok? O esquema de ligação também eu vou mostrar durante a aula. E aí aqui no roteiro, depois vocês podem parar para ler, tem toda uma preparação de como que eu tenho que fazer a organização do medidor, né? Como que eu seleciono qual que vai ser os testes, o ensaio e como que eu calibro esse medidor. Eu preciso colocar lá na constante do padrão e a constante do nosso medidor, quanto número de volta que vai dar. E para isso, eu tenho essa equação aqui, ó, que aí a constante de 400 mil, né, ela já é do medidor padrão, e eu tenho que multiplicar pelo número de voltas que eu vou dar no medidor para ensaiar, né, poderia usar 10 voltas, 20 voltas, como ali o nosso medidor padrão ele é manual, não é automático, então dependendo do número de voltas vai ser cansativo, principalmente que tipo de ensaio, carga pequena ele gira muito devagar, né, carga nominal gira mais rápido, tudo bem, mas o carga pequena gira muito devagar. RM é uma constante que depende do tipo de medidor, medidor monofásico, medidor de 2 elementos, de 3 elementos, a 3 fios, como que eles estão ligados. Então tem aí uma constante, vezes o KD, que é a constante do medidor, quantos watts ele mede, né, por rotação, watt-hora, vocês vão ver isso também lá no laboratório, e dividido pela tensão e a corrente ajustada no padrão, né, qual escala que eu coloquei lá o medidor padrão. E com isso ele me dá uma constante, que eu tenho que colocar lá no padrão, que aí eu mudo lá, né? Aqui no caso usou 10 voltas, o medidor monofásico tipo 1, né? Dependendo lá como que foi configurado o tipo de medidor. 3,6 era a constante, né, de giro do disco, a watts por rotação. 240 foi a tensão que foi selecionada e 15 ampere também a corrente selecionada. E aí ele dá uma constante de 4.000 que precisava ser colocado lá no medidor. Ao mesmo tempo, na aula, o que a gente fazia, né? Eu explicava isso para os alunos, e aí na aula a gente fazia a aferição usando o outro medidor como referência, só para poder não passar em branco essa aula. Mas a gente já andou mexendo um pouco sobre isso nas aulas anteriores, né? Colocar outro medidor e aí contar o número de volta que deu, né? E verificar qual que foi o consumo lido, marcado pelo medidor e marcado pelo nosso medidor de referência. A gente já fez parcialmente essa aula na aula passada, a gente só não calculou o erro, mas basicamente é pegar a medição de um, pegar a medição do outro e calcular aí, então o erro que foi dado. E aí a gente poderia estar mexendo no ajuste. Só que para fazer isso demanda tempo, né? E aí vai ficar numa aula de vídeo, vai ficar muito demorado, ficar lá esperando várias voltas na carga pequena e ficar inviável fazer isso via vídeo. É mais interessante quando vocês fazem isso no presencial que vocês estão praticando, tá? Ficar fazendo isso por vídeo vai ser tedioso. E aí, a norma, a resolução, tem uma portaria para esse tipo de medidor de indução, ela fala os tipos de ensaio, né? Carga pequena, 10% da carga nominal, fator de potência unitário, 100% da carga nominal, fator de potência unitário, 100% fator de potência indutivo, 0,5, e 100% indutivo, 0,8 capacitivo. Esse medidor padrão nosso, ele é mais antigo e ele não tem o modo capacitivo. E aí, dependendo da classe do medidor, de quantos por cento ele tem o valor percentual de erro permitido. Classe D, classe C, classe A, classe B, desculpa, e classe A. O nosso medidor ali que eu vou mostrar na aula, ele é de 2%, da classe 2, tá? Mas hoje em dia já chama de classe A. Classe A ele tem aí um erro de 2%, ok? Aí tem a faixa de erro permitido aí para vocês, pode estar verificando, né, de mais ou menos 2,5%. Bom, aí se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar recorrendo aí à portaria, tá? Que tem muito mais detalhe do procedimento de como fazer o ensaio. Então vamos ver como é que ficou as ligações lá no laboratório, vamos ver como é que está funcionando o medidor padrão, mesmo ele não mostrando o erro no display, mas o restante ele funciona, ele faz o disco girar
dá para ver certinho o funcionamento, como o modo de ligação. Então vamos lá para a prática e ver como que ficou. Bom, pessoal, o roteiro de hoje da laboratório de número 14 era para fazer a aferição nos medidores de indução, né, utilizando aí o medidor padrão, tá, que a gente tem aqui na universidade. Infelizmente ele está com um problema, né, ele não está marcando aí qual foi o erro do medidor, devido a ficar muito tempo parado. Mas eu tenho que passar esse conceito para vocês. Então eu vou mostrar aqui como foi feita a ligação, vou mostrar que o disco gira, né, eu consigo configurar aqui. Ele só não está me mostrando o erro, tá? Mas aí, pelo menos o conceito, né, que vocês, pelo menos eu posso passar para vocês. E depois eu vou lá para o roteiro melhor, né, no computador, e mostro certinho o esquema de ligação. Senão a gente mostra por aqui mesmo. Vamos ver como é que vai ser a aula. Bom, vou tentar pegar aqui a outra câmera. E aí vou mostrar com mais detalhes para vocês. Então tá aqui o medidor padrão. Deixa eu ajustar aqui a câmera. Eu vou energizar ele só para vocês verem. Tá energizado. Eu tenho aqui um cabo que eu indico aqui, ó, quando eu aperto o botão, ó, ele mostra lá no display, indicando que passou a marcação, né, uma volta do disco, do elemento móvel. E então eu defino aqui o número de volta do medidor. No caso aqui estava configurado para 10 voltas, então quando ele der as 10 voltas completa, ele mostrava aqui no display o valor do erro, né, e a gente conferia com a norma se estava dentro do esperado. Nesse caso, esse medidor padrão, o acionamento aqui é manual, mas tem uns que os modernos, né, você acopla aqui na frente do medidor e ele detecta aqui quando o disco passa pela frente ali a marcação, né? Então eu tenho aqui o modo de operação, eu tenho a partida, eu tenho o reset quando eu aperto os dois botões junto. Aqui essa constante eu vou mostrar para vocês lá no roteiro. Carga com fator de potência 0,5 ou unitário. Esse medidor não mede capacitivo, só mede indutivo, então já está bem atrasado, né? Hoje já os modernos já mede tanto capacitivo como indutivo. Aqui eu consigo escolher a tensão. Então deixa eu arrumar aqui, deixa ali os níveis de tensão. A corrente, dependendo do ensaio, carga vazio, né? Carga nominal, carga indutiva. Aqui é o ajuste da corrente. Eu vou colocar aqui para você ver, ó. Vou mudar aqui para a escala de 15 A. E aqui eu consigo escolher o percentual dessa corrente, ó. Vou ajustar aqui, ó. Ó, olha lá, ó. E aí o que acontece com o nosso relógio? Começa a girar. E o medidor começa a girar, tá lá. Corrente nominal, 15 A. 100% da corrente, escala de 15. E aí conforme eu vou acionando o botão, né, toda vez que ele passar pelo zero, aqui está marcado 10 voltas, então eu monitoro. Passou pela frente aqui, eu chamo de zero, né? Eu pressiono o botão. E aí eu dou o start, partida, e quando ele passar as 10 vezes, cada vez que ele passar eu vou acionando, e assim ele vai me dar no display então o valor do erro. Vamos ver, passou uma vez, pressiono, e aí cada vez que eu pressionar, ele vai receber lá a informação, ó, passou. E quando dava as 10 voltas, poderia ser menos, né? Eu que controlo isso. E aí vai mudar a constante também aqui do padrão, na equação. E aí ele parava e mostrava no display. Certo? Eu escolho a tensão também do medidor, onde ele vai ser instalado. Lembra que a gente já viu isso lá em aula. Então eu posso dar apertar mais de 10 vezes aqui, ó, que ele não mostra nada no display, tá? O defeito dele tá aí. Vou zerar aqui a corrente. E aí eu quero que vocês entendam aqui a ligação. O que ele fez aqui, ó? Ele tem uma fonte de corrente internamente. Então essa corrente vem, entra no medidor, na bobina de corrente, sai e volta para o medidor padrão, tá? Aqui eu pego um sinal de tensão da rede e alimento também o medidor com o sinal de tensão da rede. Só chegou a tensão e o neutro, e aqui chega da rede, tá? E aqui vai para o medidor padrão, que é esses dois cabos que chegam aqui. Só para ter uma referência para ele. Certo? Basicamente é isso. Aí eu pego com os dados de placa dele aqui, utilizando a equação que tem dentro do roteiro. Então tem aqui, ó, minha impressora não estava muito boa, mas aqui tem uma foto mostrando que deu menos 33% de erro. Vocês já viram isso lá na aula de PowerPoint, né? Se o medidor aqui for trifásico, tem uns tipos de ligação. Tipo, como eu só tenho dois fios aqui, tá vendo? Não tenho mais, né? Aqui seria, vamos dizer assim, monofásico. Então eu tenho que ligar todas as bobinas de corrente em série. Então chega na fase A o cabo,
sai na fase A um fio, entra na fase B, sai da fase B um fio, entra na fase C, aí quando sair da fase C eu coloco esse cabo. Então eu ligo todas as bobinas de corrente em série e isso vai entrar na equação que vai definir essa constante aqui do medidor padrão, tá? Definindo então a constante, eu começo o ensaio. Vamos ver aqui a ligação, ó, que mostra isso que eu falei para vocês, ó, as bobinas sendo ligadas em série. Então quando sair na última, ela vem aqui para o medidor padrão. Sinal de tensão, chega a tensão lá no medidor, também vem aqui no medidor padrão. Sinal de neutro chega no medidor e vem também aqui para o medidor padrão. As outras fases são tudo interrompidas, ó, a carga também fica interrompida. Então eu energizo o medidor com tensão da rede e calibro aqui então o medidor padrão, tá? Para fazer isso. E aqui no roteiro tinha toda a preparação para o ensaio, né? Como fazer, ligar o aterramento. Então aqui, ó, tá o fio de terra, tá ligado lá dentro do painel. Tá lá o jacarezinho lá, ó, ligado, tá? O aterramento. E aí fazendo todo o procedimento, né? Seguindo o passo a passo aqui em relação a apertar o modo de operação, partida, né? Dar o reset. E isso que eu falei para vocês, né? Antes de você executar todo o procedimento de aferição que está descrito aqui, e vocês podem estar lendo o roteiro depois com calma, não vou ficar lendo aqui não, senão vai ficar muito extenso o vídeo. Você tem aqui que calcular, né, quais são as constantes que vão ali. O número de volta e aquele outro valor. No medidor padrão, esse modelo ele tem uma constante de 400 mil, que você multiplica por N sobre Rn. Quem é N? O número de volta que você vai utilizar. Quem é o Rn? É uma constante que depende do tipo de medidor, tipo de ligação, tá? Se é 2 elementos, 3 elementos, se é monofásico, então essa constante vai estar ali. Vezes o KD. O KD é a constante do medidor, né? Que é aquela voltas, quilowatts por volta. Deixa eu ver aqui, cadê? O KD do medidor de teste, que é esse aqui, ó, watts por volta, tá? Esse é 2.4, entra na equação. E aí você divide pela tensão e a corrente que você está ensaiando. Então vamos lá, voltar aqui. Opa. Tensão de teste selecionado na chave de tensão e a corrente selecionado na chave de corrente. Então eu defino qual que é a tensão que eu defini aqui, 120, e qual é a corrente que eu defini aqui, no caso, 15 amperes, tá? Para cada ensaio, então esse valor aqui, ó, vai ser mudado. E aqui é o número de voltas, 10 voltas que eu vou fazer o ensaio, poderia ser mais. Certo? Jogando isso num exemplo, ó, ele me deu aí uma constante de 4.000. Então eu tenho que pegar agora esse medidor, né? E fazer aqui, colocar 4.000 aqui, ó. Então vamos zerar ele aqui. E seria aqui, né? Ok? Então é assim que eu faço esse ajuste. Então o número de volta. Acho que assim deu para vocês terem uma noção, né? Só que como funciona. E aí depois, o que a gente teria que ter feito? Era ajustar, né? Calibrar, se caso estiver errado. Ajustar ali os erros de carga nominal, carga pequena, né? Carga nominal aqui no ímã. Opa! No parafuso do ímã. Carga pequena, lá o ajuste lá atrás. E carga indutiva, o ajuste aqui embaixo, caso estivesse fora dessa faixa. Aí fazendo um ajuste, encaixando na faixa, estava ok, o medidor estava bom para ser colocado então na unidade consumidora. Certo? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês em relação ao nosso medidor padrão, que tinha um erro aí de 0,1%. Então é isso aí, a gente se vê então na próxima aula.